Fala pessoal, vamos para mais um estudo. Se você não acompanhou o último estudo, infelizmente você perdeu grandes oportunidades de operação aí na sexta-feira. Eu vou colocar aqui as marcações e você vai ver que as regiões que a gente encontrou eram regiões extremamente fortes e que daria para a gente pegar aqui tranquilamente uns 600, 800 mil pontos no dia, tá? Bom, deixa eu puxar um pouco aqui para trás. Vou colocar aqui, esse aqui foi o último dia de análise, né? A quinta-feira. Isso aqui é quinta-feira. A gente vai analisar como foi a sexta, para a gente poder operar aí na segunda-feira. Deixa eu colocar aqui a marcação do último estudo. Bom, essa aqui são as 4 marcações do estudo, apesar que tem uma aqui em cima. Diminuir um pouquinho aqui, fica mais fácil. Tem mais uma regiãozinha ali em cima, uma região que promete ser bastante forte. E a gente já vai falar dela aqui, tá? Só deixar um recado, se você está acompanhando aqui os estudos e tem interesse em aprender como encontrar essas regiões, como o que fazer quando o preço chega nessas regiões, eu vou deixar um link aqui embaixo que você pode entrar lá e fazer parte aqui do método, tá joia? Então vamos lá. Bom, então essas aqui são as 5 marcações que a gente deixou e na sexta-feira a gente, dependendo da movimentação no mercado, a gente poderia tomar ações quando o mercado chegasse aqui. Tá? Então vou deixar essas marcações e vamos falar aqui agora exclusivamente do dia 12. Tá? E do dia 12 vai sair aqui as marcações para a gente poder operar de forma bem tranquila aí. Tá joia? Deixa eu pôr assim que fica um pouquinho mais fácil para a gente enxergar. Bom, diferente dos outros dias da semana, o mercado começou a sexta-feira um pouquinho mais tranquilo, tá? Apesar de ter uma barra bem grande aqui no começo, né? Ele já veio buscar aqui uma região de força. Aí ele deu uma acalmada e aqui ele começou a dar sinais para a gente do que ele iria fazer. Tá? Até então ele estava fazendo aqui uma movimentação de compressão, que é muito interessante para a gente. Tá? E aqui ele fez uma movimentação muito legal para a gente. Ele deixou aqui um candle de bastante força. Tá? E aqui ele fez um movimento de exaustão. Todo esse conjunto aqui culminou nesse movimento de exaustão aqui. Tá? Deixa eu marcar aqui. Todo esse movimento aqui, ó, culminou no movimento de exaustão aqui. E daí ele fez um outro movimento bem interessante. Né? Então ele veio aqui, ó, ele testou nossa região 3 vezes, tá? Nessa última ele fez o movimento de exaustão e rompeu essa marcação, quer dizer, essa marcação não. Essa região aqui que se mostrou relevante durante a movimentação, tá? E você percebe que o preço ele foi lá para cima, ele fez um pullback, né? Ó, fez um pullback aqui e foi rapidamente lá para cima, deixando para gente o candle mais forte do dia, isso aqui,
E o que significa isso? Significa que ele está dando uma relevância muito forte para essa região aqui. Tá? E quando a gente consegue enxergar isso, a gente consegue tirar proveito disso daí. Então ele foi lá para cima, já foi buscar a nossa região. Ah, Salomé, esse aqui ele não tocou, não tem problema. Por quê? Porque as regiões elas não são uma linha igual eu estou colocando aqui. Eu coloco uma linha para não ficar poluído. Mas cada linha dessa ela tem uma volatilidade. E quando a gente vai acompanhando a movimentação do mercado, a gente percebe que essa região ela aumenta, ela diminui um pouquinho por causa da volatilidade, da briga entre os players nessa região. Então eles precisam montar a posição aí para conseguir buscar novos patamares que eles precisam. Tá? Mas mesmo assim você vê que mesmo colocando uma linha, você vê que o método encontra essas regiões de maneira muito precisa. Tá? Então aqui ele veio tocar nessa região e deixou para gente uma outra exaustão muito boa aqui nessa região. Tá? Aqui foi uma exaustão bem legal. E deu a possibilidade para a gente pegar outra movimentação de trading agora aqui para baixo. Se você reparar, ele fez essa movimentação, ele teve uma perna muito forte aqui na compra, né? E depois, se você reparar, ele vem dar uma relevância aqui. Relevância aqui geralmente eu coloco de laranja. Ele vai dar uma relevância muito forte para essa região aqui. Que a gente já estava esperando que ela fosse dar para a gente trades lá na frente. Tá? Então, ele fez uma movimentação de alta. Ele vem fazer um pullback aqui, né? Muito próximo, praticamente em cima dos 50%. E veio mostrar relevância para uma região que a gente encontrou aqui. Qual região? Essa aqui de romper, né? Essa microtendência de baixo, ou essa compressão aqui, tá? Fez o candle mais forte do dia para romper, né? Deixa eu ver aqui, cortar aqui. Para romper, né? Esse topinho que ele fez, um topinho de resistência. Fez a movimentação lá na nossa região de cima e quando ele veio aqui, ele parou. Justamente aqui. Tá joia? E quando ele faz essa movimentação, ele faz uma movimentação muito interessante aqui também. Tá? Ele deixa uma probabilidade de exaustão aqui, tá? Nessa região, e confirma a sua exaustão nessa região. Com isso, ele tenta sair daqui, né? Ele encontra essa regiãozinha, ele volta aqui para fazer uma nova exaustão, né? Porque ele precisa de força para subir. Então aqui ele vai deixar uma nova exaustão. Aqui era uma grande possibilidade de entrada por causa da exaustão, por causa da confluência. Tá? O que é a confluência? É o contexto de mercado que a gente consegue ver anteriormente. E quando ele volta aqui e deixa uma exaustão, ele confirma a força dessa micro-região que a gente encontrou anteriormente. Então, se a gente tivesse entrado aqui, ia passar um calorzinho, o preço ia chegar perto, né? Mas como é uma região de exaustão, ele não passa aqui, talvez um stop que estaria aqui embaixo. Tá? Faz uma nova exaustão para ir buscar patamares mais altos. Tá? E daí ele rompe essa região, vem, faz um pullback
faz uma microcompressão aqui para buscar patamares mais altos. Beleza? Basicamente foi essa a movimentação que o mercado fez. Movimentações muito claras, tá? Algumas pessoas me perguntam de padrões, que fez o padrão em tal lugar. Eu quero que você pense o seguinte. Se você for pensar em padrões de candlestick, por exemplo, quando um padrão não dá certo, o que a pessoa fala? Por que ele não deu certo? É porque ele não estava num contexto. Então, toda a resposta para quando alguma coisa não dá certo é porque, o contexto, não sei o que, é porque não estava em contexto. Então, se você reparar, eu não falo em padrões de candlestick. Por quê? Padrões de candlestick se você vai aprender, é a última coisa a se aprender, e mesmo assim, ele passa a ser, no meu método, ele é tão irrelevante. Por quê? Porque o contexto do mercado, ele já te fala tudo que você precisa, tá? Então, se você prestar atenção aqui, a gente está usando o Price Action de contexto de mercado, que é um método que eu desenvolvi para conseguir ler o que o mercado está fazendo e o que ele está falando para a gente que vai fazer. E dar uma probabilidade de acerto muito alta. Principalmente por quê? Porque esse método faz com que a gente encontre regiões e vai agir principalmente nessas regiões, que são essas regiões que você está vendo. Tá joia? Bom, para operar na segunda-feira, a gente vai manter essas regiões, porque elas estão muito boas ainda. Aqui em cima a gente tem uma outra região, tá? Uma região aqui que vai mais ou menos dos 110, 200, 110, 580. Mas a gente precisa tomar agora um cuidado, porque o contexto de mercado ele está dando uma relevância para uma região um pouquinho mais para baixo aqui, tá? Lá em torno dos 110, 150, tá? Então o que pode acontecer? Pode acontecer ele fazer o seguinte: ele pode receber uma força forte aqui, tá? Antes de romper tudo isso aqui, tá? Caso ele vá lá para cima, tá? Então, o contexto do mercado está falando o quê? Que antes, se ele fosse aqui para cima, ou ainda ele não estava mostrando para gente essa micro região aqui próxima dessa região superior, mas agora ele já está mostrando que dentro dessa região aqui, a borda dessa região, tá? A borda dessa região está se mostrando forte. Então ele pode dar uma segurada aqui, pode dar bastante trade aqui, e caso ele rompa e for buscar, ele vai, quando ele sair daqui, ele pode ir rapidamente lá para cima. Tá joia? Então deixa eu apagar tudo aqui. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui o candle mais forte do dia, dando relevância para um contexto de mercado, um micro contexto que deu trade para a gente aqui. Tá? Então, essa regiãozinha a gente vai marcar. Tá? Vamos colocar ela bem aqui, porque para a gente saber que é dessa região que ela deu origem. Mas se a gente for olhar o contexto, né, a gente percebe que ela vem dando contexto desde o dia anterior. Tá? Mas eu vou deixar aqui na frente, porque foi o dia que a gente analisou. Então a gente vai, apesar que eu tinha falado dessa região, se não me engano, antes. Mas vamos deixar ela marcada agora, tá? Que pode ser que ela seja bastante relevante para a gente. Beleza? Então, se inscreva no canal, deixa o like. O grupo do Telegram, o link está aqui embaixo, tá? Que qualquer coisa, se eu coloco alguma coisa em tempo real, alguma coisa mais nova, sai tudo primeiro lá. Tá joia? Então, espero que vocês consigam pegar essas regiões e fazer bons trades. Qualquer coisa, deixa um comentário aqui embaixo que eu respondo rapidinho para você. Falou, pessoal. Tamo junto.